O City vai vir desfalcado aí, hein? Mas é claro, um passo de cada vez. Estão deixando a gente sonhar, hein? De fato, estão deixando a gente sonhar. Um passo de cada vez. Mas o Flusão fechando a preparação aqui no Brasil e agora as portas da viagem pra Arábia. Vem aí o Mundial, Gabriel Farias, e aqui na Transamérica. Poderia existir alguma preocupação pós-Libertadores do Fluminense entrar numa zona de conforto que é até natural. Você ganha o maior título do continente, aquele título que é o mais esperado na temporada sul-americana. É natural que haja um certo relaxamento. Esse relaxamento não aconteceu com o Fluminense. É bom a gente dizer isso. É verdade. O Fluminense tem uma boa campanha pós-título da Libertadores no Campeonato Brasileiro. Nas últimas rodadas acabou sendo derrotado por Palmeiras e Grêmio, mas dois adversários complicados, dois adversários que tinham objetivos bem pesados na competição, resultados dentro de uma normalidade. Agora, avaliando intensidade do Fluminense nos jogos, parte física, ajuste tático, parte técnica, o Fluminense não caiu de produção. Isso é uma excelente notícia, porque esses jogos do Brasileirão pós-Libertadores serviram como uma espécie de preparação pensando no Mundial de Clubes, torneio de tiro curtíssimo, onde você precisa superar um primeiro jogo, em que, em tese, o favoritismo está em cima do Fluminense para avançar uma final, onde o que acontecer contra um provável City é lucro. Então eu tô muito tranquilo quanto a isso, Breno. Minha preocupação era o Fluminense arriar muito pós-Libertadores, perder muito ritmo, e aí teria que tentar retomar isso para um jogo único em semifinal de Mundial. Uma coisa boa que não surgiu nesse fim de ano foram sondagens. Ou umas coisas boas, né? Não surgiu, o Nino tá saindo, hein? Depois do Mundial já acertou com o time tal, o André tá saindo, hein? O Fluminense, você não desvirtua. Pelo menos blindar, conseguiu. Você não desvirtua a atenção desse elenco. Então me parece um Fluminense extremamente focado, um Fluminense extremamente bem preparado para fazer um bom papel inicialmente na semifinal e conseguir, na sequência, avançar a decisão para realizar esse tão sonhado jogo contra o Manchester City. Eu tenho falado aqui que sonhar não custa nada, o torcedor tem que sonhar mesmo. Eu não vi, por parte do Fluminense, nenhum comportamento de presunção com relação à semifinal. Me parece um Fluminense muito ciente que tem um jogo complicado pela frente. A semifinal do Mundial é muito traiçoeira pro sul-americano, porque o sul-americano é aquele que carrega a responsabilidade mais desproporcional. Porque todos nós tratamos o time sul-americano como um time muito superior ao adversário que o enfrenta. E esse adversário pode ser um time africano, pode ser um time da Arábia Saudita, pode ser o Auckland City, que já tem vaga confirmada em todos os mundiais. E no fim das contas, Breno, o time sul-americano ele não é mais tão superior assim. Ainda é superior. O Flamengo, por exemplo, era superior ao Al-Hilal. Mas eu não sei se foi vexame. Eu acho que foi. Eu não sei se existe essa diferença toda. O Fluminense é melhor do que o Al-Ittihad, por exemplo. É melhor que o Al-Ahly do Egito. Mas não é tão melhor assim a ponto de termos a segurança de que num jogo único o Fluminense vai passar o carro, vai atropelar. Ao contrário do que acontece na outra semifinal. O City é muito superior a qualquer outro time do campeonato. O time europeu em todo ano avança. Nunca aconteceu do time europeu rodar na semifinal, porque a diferença técnica é enorme, é abissal. Não é o caso do outro lado da chave. O time sul-americano, seja ele o Palmeiras, que já rodou em semifinal de Mundial recentemente, seja o Flamengo ou agora o Fluminense, é um time que vai ter muita dificuldade. Só que vai carregar esse peso de favoritismo porque a tradição diz que qualquer time sul-americano é muito melhor do que qualquer time africano ou do que qualquer time asiático. O futebol mudou, as coisas não estão mais distantes assim. Os times asiáticos têm investimento, o Al-Ittihad chegaria com o Benzema, por exemplo, no comando do ataque, alguns jogadores de muito valor no mercado mundial. O próprio Al-Ahly do Egito é um time que sempre que chega dá muito trabalho, enfrentou o Palmeiras recentemente, deu trabalho, enfrentou o Flamengo esse ano na disputa do terceiro lugar e deu muito trabalho. O Auckland City é o mais fraco, mas a gente sabe que não vai chegar na semifinal, muito difícil disso acontecer. Então o Fluminense tem que se preparar principalmente para carregar esse peso, porque a semifinal vem carregada de obrigação. A decisão do Mundial, ela vem acompanhada de leveza, porque aí o time sul-americano joga leve. Se vencer, maravilha, perfeito, entra pra história. Se perder jogando duro, tá tudo certo. O que não pode é tomar uma porrada, não pode dar vexame como o Santos, por exemplo. A gente vai lembrar, deu naquela final contra o Barcelona. Então eu tô muito confiante que o Fluminense, com a cabeça no lugar, com os pés no chão, vai superar a semifinal independente de qual seja o adversário. Aí contra o City, meu irmão, bota o bloco na rua e o que acontecer é lucro.